Pessoal, olha só, dá uma olhada nesses resultados aqui, ó, que eu tenho disponível no meu aplicativo. Mais de 200 mil. Isso aqui eu fiz trabalhando pela internet usando robôs. E eu quero te ensinar como que eu faço isso. Clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar os robôs que eu tô usando para fazer vendas todos os dias, quase que no piloto automático. E eu não tô aqui para te mostrar só os meus resultados. Eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó, no celular dele, hein? Ele vai abrir aqui no celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar e ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clique no link da descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Certamente vai ser lembrado daquele personagem, a foto épica do JT com o garotinho chorando. Aquele choro foi o choro de muitos brasileiros, especialmente quem era garoto, ali no meu caso também. Uma jornada de Libertadores importante, vamos falar de Santos e Grêmio, tem Boca e Inter jogando para os pênaltis, mas o São Paulo é o campeão do primeiro turno do campeonato. São Paulo agora chega a 17 jogos sem perder, é uma sequência de 10 vitórias e 7 empates. Se o São Paulo não perder do Corinthians, ele vai igualar a maior sequência invicta dele da história do brasileiro, que é do time tricampeão de 2008, tricampeão brasileiro genuíno, do Muricy, que o time ficou 18 jogos sem perder, arrancou para ganhar o título no segundo turno com essa série. O São Paulo pode já igualar essa série no próximo fim de semana. O São Paulo vai tentar quebrar esse tabu de nunca ter vencido o Corinthians em Itaquera. Como você falou, o São Paulo teve uma facilidade que ele não teve nesse campeonato em nenhum outro jogo. Nem no 3-0 contra o Goiás fora de casa, nem no 4-1 contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, Flamengo perdendo 2 pênaltis. Botafogo realmente é uma situação preocupante. A gente tem que aqui exaltar o São Paulo, a campanha do São Paulo está muito consistente, muito sólido, botando 7 pontos sobre o segundo colocado. O Flamengo tem um jogo a menos, né, que é contra o Grêmio fora, mas é um jogo difícil para o Flamengo ganhar, então o São Paulo tem agora uma boa gordura para tentar levar até o fim do campeonato. O Brenner fez os 2 primeiros gols. O artilheiro do time no Campeonato Brasileiro é o Luciano. O artilheiro na temporada é o Brenner. O Luciano teve chances para fazer um gol, não conseguiu, bola na trave. No segundo tempo, o São Paulo tirou o pé. O Hernanes acabou fazendo no finalzinho esse 4º gol. O São Paulo chegou a 22 gols de saldo. Isso significa o quê? Bom, é uma vantagem que o São Paulo tem. Vai ser difícil alguém pode superar o São Paulo em pontos, mas em saldo já está ficando difícil alguém tirar essa vantagem do tricolor. O Fernando Diniz pilhado, como sempre, cobrando o time para tentar mais gols. Mas o melhor, o que aconteceu foi que os 10 jogadores pendurados, São Paulo é um time muito disciplinado. São Paulo é o único time do Brasil que não teve nenhum expulso. E já tem muitos jogadores com 2 amarelos há um tempo, e o Diniz continua escalando esses jogadores e eles continuam raramente tomando amarelo. Então, São Paulo vai com o time completo, volta o Daniel Alves, deve sair o Tietê, na partida contra o Corinthians, e acho que a concorrência começa a respeitar o São Paulo, olhar o São Paulo de outro modo. Foram 3 bolas na trave do São Paulo. Esse jogo poderia ter sido tranquilamente 8-0 se o São Paulo não tirasse o pé. E é bom lembrar, né? No primeiro tempo ainda, o Botafogo teve um jogador a menos, né? Um jogador expulso que foi o Benevenuto, né? O VAR dessa vez aí também deu um pênalti para o São Paulo no final do primeiro tempo. O Reinaldo bateu, como sempre, muito bem, 3-0. Então tá difícil agora você falar mal desse time do São Paulo, né? Muita gente que criticava tal e ficava sempre esperando, não, vamos ver, vamos ver. O São Paulo até aqui faz uma campanha absolutamente irrepreensível, né? São 2 derrotas apenas. O Botafogo tem 3 vitórias, o São Paulo tem 2 derrotas. E desse jeito, hoje não dá para descartar o São Paulo como um dos favoritos, sim, ao título brasileiro. E eu não vou falar agora aqui das superstições, que eu já falei em outras oportunidades, mas tem muita coisa que parece estar conspirando a favor do São Paulo nesse Campeonato Brasileiro. Então vamos direto ao Morumbi para falar muito mais dessa vitória do São Paulo, 4-0 sobre o Botafogo. Claro, situação dramática, enorme preocupação para a torcida do Fogão e entusiasmo e alegria para a torcida do Tricolor do Morumbi. Mendel Bidzlovski, já com a gente aqui na tela do debate final, vai trazer para a gente mais detalhes e informações desse 4-0 do São Paulo sobre o Botafogo. Boa noite, Mendel.
Boa noite, Abel. Boa noite a todos. É isso mesmo. Situação dramática do Botafogo e o São Paulo realmente em excelente fase, abrindo grande vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. São Paulo chega aos 50 pontos com essa vitória por 4-0. O Atlético Mineiro, vice-líder, tem 43 pontos e logo atrás vem o Flamengo, 42 pontos, com um jogo a menos. São Paulo realmente numa fase impressionante. Chega à 4ª vitória seguida, sendo que nos 3 últimos jogos o São Paulo não levou gol. Defesa do São Paulo jogando bem, o ataque também, com essa dupla Luciano e Brenner. Brenner, que hoje fez 2 gols, ele chegou a 9 no Campeonato Brasileiro, 20 gols na temporada. São Paulo, que está sem perder há mais de 3 meses no Campeonato Brasileiro. Nessa série invicta são 17 jogos. O time do São Paulo está a apenas um jogo de igualar o São Paulo de 2008, que ficou 18 jogos sem perder, a maior marca de invencibilidade no Campeonato Brasileiro da história do São Paulo. Essa é realmente uma marca impressionante dessa equipe do São Paulo, que tinha 10 jogadores pendurados na partida de hoje. Eles não levaram cartão, então, para a próxima partida clássica contra a Corinthians na Neoquímica Arena, o São Paulo não perde nenhum jogador. Já o Botafogo, nessa situação dramática, chega a 9 jogos sem vencer e chega à 6ª derrota consecutiva, igualando o Botafogo em 2014, quando o Botafogo foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Foi a maior série de derrotas no Campeonato Brasileiro da história do Botafogo. Então, é uma situação muito complicada. A equipe não teve o Eduardo Barroca, está se recuperando da Covid-19, ele está assintomático, mas teve que cumprir a quarentena. O Honda, o japonês, não participou do jogo, ficou no banco de reservas, ele foi barrado, ele não deu declarações públicas falando que pode não continuar no Botafogo, então acabou não jogando. Depois da partida a gente pode até acompanhar, ficou correndo aqui em volta do campo. Aliás, ainda está correndo aqui, ó. Olha o Honda correndo aqui em volta do gramado do estádio do Morumbi. Ele que não participou do jogo, barrado, mas faz o trabalho físico ali. Logo que acabou o jogo, ele começou essa corrida aqui em volta do campo. Situação dramática do Botafogo e o São Paulo comemorando essa vitória. Além de se distanciar na liderança do Campeonato Brasileiro, abrir 7 pontos para o Atlético Mineiro, o São Paulo conquista o título simbólico do primeiro turno, já que o jogo valia pela 18ª rodada, último jogo atrasado do São Paulo. É um fato importante porque, na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, dos 17 campeões, 13 ficaram com esse título simbólico do primeiro turno. Então, é um fato importante para o São Paulo nessa excelente fase do time do técnico Fernando Diniz. Então, como eu disse, na próxima rodada, domingo, São Paulo enfrenta o Corinthians na Neoquímica Arena. Clássico importante para o São Paulo nessa afirmação na liderança do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, na próxima rodada, enfrenta o Inter em Porto Alegre no sábado. Sábado também um dia importante na política do São Paulo. Tem eleição do novo presidente. Júlio Casares aí o favorito para levar a presidência. E se ele realmente for eleito presidente, pode trazer aí Muricy Ramalho, Zete, para fazer parte da diretoria do São Paulo. Então, momentos decisivos do São Paulo dentro de campo e também fora de campo na política do clube, Abel. Legal, Mendel Bidzlowski, ao vivo lá do estádio do Morumbi, onde o São Paulo venceu, goleou o Botafogo por 4-0. Daqui a pouquinho a gente vai voltar ao Morumbi com as entrevistas coletivas, com a palavra do técnico Fernando Diniz, que abriu 7 pontos de vantagem para o Galo, o segundo colocado, Jorge Nicola, e como a gente dizia, né, conseguiu poupar os seus jogadores que não levaram cartão amarelo durante o jogo. Por exemplo, olha, ele tirou o Igor Gomes, o Gabriel, o Sara e também o Luan aos 12 do segundo tempo, e depois ainda tirou o Tietê e o Juan Fran. 5 dos jogadores que estavam pendurados foram substituídos quando o São Paulo já vencia, já fazia 3-0 e vencia o jogo com certa tranquilidade. Jorge Nicola, você não falou ainda, né? Mas boa noite para você. Então, gostaria da sua opinião, sua análise, esse 4-0 do Tricolor, líder do campeonato, sobre o Botafogo. Boa noite, Abel. Boa noite ao Rodrigo Bueno, ao Facincani, a quem está nos assistindo em casa. Eu moro
para quem não sabe, imagino que as pessoas não sabem, eu moro muito perto do estádio do São Paulo, no bairro do Morumbi, e nessa época de pandemia tá todo mundo fazendo o programa das suas próprias casas. E nos últimos minutos passei a maior parte do programa com o microfone mutado, por causa dos rojões. Torcedor São Paulino em festa próximo ao estádio do Morumbi. Olha só, chegou a hora de você aprender a ganhar dinheiro online de verdade. Olha os meus resultados desse mês. A gente ainda tá na metade do mês, eu já fiz mais de 110 mil reais em comissões. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. E sabe o que é melhor? Eu tô em promoção de Black Friday. Você vai conseguir comprar qualquer treinamento meu com pelo menos 50% de desconto. Então clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te ensinar como usar os mesmos robôs que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet.